A paz do Senhor Jesus Cristo, para quem estiver acompanhando este vídeo, esta live. Este é o Momento Thompson, o Momento Bíblia Thompson. Neste momento, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor e vamos aprender hoje sobre fundamento espiritual. Com a minha velha Bíblia Thompson, vamos examinar as Escrituras e ver o que Deus quer falar com a gente nessa tarde. E ver o que Deus quer mostrar para a gente neste momento. O que Ele exige da gente. Então, vocês podem acompanhar comigo alguns versículos que eu vou ler e pedir para Deus falar conosco nessa tarde sobre o fundamento espiritual do cristão, daquele que teme a Deus, daquele que acredita em Jesus Cristo. E através das referências da Bíblia Thompson, vamos estar meditando na palavra do Senhor. E Deus vai falar fortemente com a gente nesta tarde. No livro do profeta Isaías, como os irmãos podem ver, aí, no capítulo 28, versículo 16, diz o seguinte: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Vede, assentai em Sião uma pedra. Melhor dizendo, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Na velha aliança, através do profeta Isaías, Deus já estava avisando que Ele ia criar um fundamento, já que o fundamento antigo, o povo de Israel havia não conseguido cumprir os requisitos desse fundamento estabelecido através da lei de Moisés. O povo de Israel fracassou em se firmar no fundamento da lei. Isto é, foram incapazes de ler e de praticar a lei de Moisés. Melhor dizendo, a palavra de Deus dada através de Moisés. Nisso, vendo esse fracasso, Deus, através do profeta Isaías, já estava anunciando outro fundamento, no qual, mesmo que houvesse fracasso humano da parte do povo de Deus, este fundamento garantiria que o povo estaria firme no Senhor, porque através da lei de Moisés era impossível ter um relacionamento com o Senhor, justamente porque a lei de Moisés exigia obediência completa e total. Mas considerando que nós seres humanos somos pecadores, estávamos limitados a cumprir todos os requisitos de Deus. E Deus, sabendo que nós somos pó, preparou um caminho novo para que pudéssemos estar firmes no propósito dele e usufruir das suas bênçãos dadas através da obediência. Obediência tal que nunca fomos capazes de cumprir. Mas esse fundamento que Isaías está profetizando é Jesus. É uma profecia messiânica. Um fundamento capaz de cumprir todo o requisito de Deus no nosso lugar. E só precisaríamos simplesmente acreditar neste fundamento, que é Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, está dizendo assim, na Bíblia Thompson: Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, o fundamento vivo de Deus, nos instrui que não basta somente acreditarmos no que Ele fala, através dos seus ensinamentos, através do Evangelho, mas de pôr em prática, de modo que o Evangelho não é teoria. O Evangelho é prática, é para ser vivido.
E como praticamos o Evangelho? E como confirmamos esse fundamento nas nossas vidas? Imitando Jesus. O principal fundamento. Confiando em Jesus. Confiando no que Ele fez pela gente naquela cruz. Que foi dar a sua vida para que fôssemos purificados de nossos pecados e ao mesmo tempo pudéssemos ter um relacionamento com Deus perfeito que exige obediência plena e completa. Então, vemos aqui Jesus falando que quem pratica a palavra dele, que ele ensinou, é prudente. O próprio Jesus diz outra vez que não adianta dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que ele manda. Então, meus amigos, ser cristão não é simplesmente ter conhecimento teológico, mas ser cristão é obedecer a palavra e pôr em prática. Ainda que não sejamos capazes de cumprir, de obedecer todos os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos bíblicos nas nossas vidas, a gente procura fazer o nosso melhor. E a parte em que falhamos, o próprio sacrifício de Cristo garante que mesmo falhando nesta missão de obedecer a Deus completamente, Jesus, por sua obediência ao Pai, sua obediência completa e perfeita, tapa as brechas e as faltas que no decorrer da nossa caminhada cristã aparecem devido à desobediência. Olha só que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E é interessante esse trecho de Paulo, porque ele está lidando com pessoas ali que naquele momento tinham partidos, tinham ideologias dentro da igreja, tinham pensamentos que estavam substituindo Jesus como fundamento. Nos nossos dias não é diferente. Eu estava vendo certa feita, num vídeo do TikTok, um irmão, bem intencionado, mas falando que a gente deveria guardar festas do Velho Testamento para que pudéssemos alcançar as bênçãos de Deus. Ele estava dizendo que devíamos guardar o sábado, praticar as leis mosaicas, assim como fazia alguns crentes judaizantes que estavam no meio da igreja no tempo de Paulo. E isso coloca um precedente perigoso no fundamento que é Cristo. Porque se Cristo é o fundamento, todas as práticas da aliança não tem mais sentido para nós, principalmente para nós que não somos judeus. A gente fomos salvos através de Cristo e não através da lei de Moisés. Mas ele insistia que para se obter as bênçãos do Senhor, deveríamos guardar as 3 festas descritas lá no livro de Números, também Deuteronômio, para que as bênçãos do Senhor fossem possíveis para nós. E isso é uma heresia. E isso é subestimar o que Cristo fez na cruz. Isso é remover o único fundamento que é Cristo para o cristão e colocar de novo a lei de Moisés, a velha aliança, como requisito para se obter bênçãos de Deus. E isso é uma heresia tamanha, além de ser um desrespeito com Cristo. Lá em Colossenses, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz que todas as coisas relacionadas à lei de Moisés, como a guarda dos sábados, as festas, eram sombras que apontavam para Cristo, que representava Cristo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Cristo é suficiente. A gente não precisa de mais nada para se obter as bênçãos de Deus. A gente não precisa se circuncidar, a gente não precisa guardar sábado, a gente não precisa comer determinados alimentos, que pode, que não pode. A gente não precisa guardar nenhuma festa que os judeus guardavam. Porque a salvação é através de Cristo. As bênçãos de Deus é através de Cristo. Cristo é suficiente. E muitos hoje em dia não entenderam isso, assim como não entenderam no tempo de Paulo. Por isso que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que Cristo é o único fundamento, não é para colocar outro. Não é para voltar aos velhos rudimentos. Por exemplo, lá em Gálatas,
Paulo também adverte os crentes de Gálatas porque eles estavam fazendo isso, eles estavam querendo voltar para a velha aliança, achando que se eles obedecessem à velha aliança, eles seriam abençoados, mais abençoados, sendo que as bênçãos que eles receberam pelo poder do Espírito Santo vêm através da dispensação da graça, através do fundamento que é Cristo e não a lei. E Paulo explica na carta aos Gálatas que o fim da lei é Cristo. Cristo é o fundamento, meus irmãos. Não caiam nessa conversa que vocês têm que acrescentar alguma coisa para obter a bênção de Deus. Você só tem que crer e seguir Jesus. Esse é o fundamento. Cristo é o fundamento. Nem a lei de Moisés ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra crença, ou qualquer outra ideologia fora de Cristo pode fazer você obter alguma coisa do Pai Celestial. Mas infelizmente, assim como os crentes da Galácia, assim como muitos crentes de Coríntios, os crentes de hoje estão caindo nessas ideias. Ah, não, vamos guardar festas judaicas, vamos observar as luas novas, vamos deixar de comer determinado tipo de alimento, vamos fazer práticas que os judeus faziam naquela época para a gente alcançar as mesmas bênçãos, porque os judeus são abençoados por isso. Não, meu irmão. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que o versículo que eu acabei de ler lá em 1 Coríntios ensina. Cristo é suficiente. Cristo é o único fundamento. E é isso que vocês têm que entender. Mas infelizmente, por falta de ler a Bíblia, de examinar as Escrituras, de entender quem é Jesus, muitas pessoas caem nessas mentiras e ficam amarradas em fundamentos que já foi deixado para trás, que eram provisórios, que apontava para Cristo. O fim da lei é Cristo. A guarda do sábado, por exemplo, é a mesma coisa. O escritor de Hebreus deixa isso claro, que o sábado ele representa um descanso eterno que vai vir quando Cristo voltar. Ele não é mais para ser observado como os judeus observavam. Ele é só um referencial daquilo que há de vir, do novo descanso que Jesus está trazendo para nós quando ele voltar. E em Colossenses, como eu já citei aqui, Colossenses 2, do 16 ao 17, deixa isso claro, que não é para se preocupar com sábados, porque isso são sombras que apontam para Cristo. Cristo é a realidade agora para o cristão. Cristo é a realidade agora para nós. E não os costumes judaicos que algumas igrejas, que algumas denominações, que alguns irmãos tentam impor sobre outras pessoas desavisadas, que não entenderam o significado do sacrifício de Cristo, o propósito da vinda de Cristo, do porquê ele se sacrificou, e o alcance desse sacrifício, o poder desse sacrifício sobre a vida do crente. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 19, diz que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Paulo fala no sentido aqui de acumular esses fundamentos, seria justamente observar a vida de Cristo, como Cristo se comportou e o que Cristo produziu através do seu comportamento, e a gente fazer a mesma coisa, porque isso nos direciona à vida eterna. O fundamento já posto que é Jesus nos leva à vida eterna. O fundamento já posto que é Jesus atrai bênçãos sobre nossas vidas. Não precisamos praticar nenhum costume, nenhum hábito, nenhuma crença para poder obter algo de Deus. O que Deus exige nessa aliança, na nova aliança, através de Cristo, é fé e imitação de Jesus. É fé e seguimento de Jesus. É fé e procurar imitar, andar como Jesus. Essa é a única exigência da graça na nova aliança. Mas muitos estão querendo voltar para trás. Ou estão querendo se enroscar com coisas que não têm mais valor ou necessidade. Como diz o escritor de Hebreus, se mudou o sacerdote, mudou a lei. Saiu Moisés, entrou Jesus. Lá no comecinho do Evangelho de João, fala que Moisés trouxe a lei. Mas depois fala que Jesus trouxe a graça. A lei cumpriu já o seu papel, meus irmãos. Eu não estou dizendo que a lei não tem sua utilidade hoje, ela tem. Para nos mostrar o que é certo e o que é errado.
mas ela não vai nos salvar e nem vai atrair as bênçãos de Deus sobre nossa vida. Muito pelo contrário, a lei nos condena porque não somos capazes de obedecê-la. E Paulo ensinou isso claramente nas suas cartas, principalmente na sua carta aos Romanos. Ele deixou isso muito claro. Mas muitos não entenderam isso ainda. Muitos ainda querem acrescentar coisas ao que Jesus fez para que se obtenha as bênçãos de Deus, para alcançar as bênçãos de Deus. Jesus é suficiente, entende nessa tarde, meus amigos? Jesus é suficiente, Jesus é o único fundamento. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que vocês têm que olhar, e não para costumes e tradições de homens, que não visam levar vocês a Deus, e sim afastar de Deus. E sim aprisioná-los, da onde o diabo vai tirar proveito para enredá-los e afastá-los do verdadeiro propósito, do verdadeiro caminho. Como o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é através da lei de Moisés, não é através de práticas judaicas, não é através de costumes supersticiosos, não é colocando sal na sua casa, no chão onde você pisa nas coisas, sal grosso, né? Não é passando óleo ungido nas coisas, é você crendo e obedecendo Jesus que você vai ser abençoado, com vida eterna e com bênçãos aqui, ainda nesta vida. Mas muitos não entenderam isso, muitos querem acrescentar aquilo que Cristo já fez, dando a entender que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, que Cristo não é suficiente, e isso é um absurdo herético. Também, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, Paulo diz o seguinte: todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparta-se da injustiça. E Paulo, instruindo Timóteo, nos mostra claramente que o fundamento de Deus, que hoje é Jesus, permanece, e tendo como selo: o Senhor conhece o que são seus. Aqueles que são de Deus, eles entendem que Jesus é suficiente. Aqueles que pertencem a Cristo entendem que Jesus é suficiente. Eu só preciso acreditar e imitar Jesus. E como eu faço para imitar Jesus? Leia os evangelhos. Os evangelhos mostram como Jesus se comportou, como Jesus se relacionou com o próprio Deus, como Jesus se relacionou com as pessoas à sua volta e como Jesus se relacionou consigo mesmo. E a gente tem que fazer a mesma coisa, acreditar no que Ele fez e acreditar no que Ele ensinou. Imitar Cristo, como Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Só é válido imitar Paulo porque ele imita Cristo. Ou seja, a conclusão é imitar Cristo. E é isso que agrada a Deus. E é isso que faz Deus abençoar você, quando você procura imitar Jesus. Quando você procura se comportar como Jesus. Aí Deus se agrada e te abençoa. Ele já te deu a salvação. Mas não satisfeito, Deus vai te dar muito mais coisas, desde que você imite Jesus. Desde que você entenda que Jesus é o único fundamento, que Jesus é suficiente na sua vida, que você não precisa fazer mais nada para obter algo de Deus, ou o favor de Deus, ou as bênçãos de Deus, que não seja imitar Jesus, acreditar em Jesus e entender que Jesus é suficiente, que Jesus é o seu fundamento. Mas muitos têm fracassado nisso, porque não conhecem Jesus de verdade. Mas Deus conhece os seus, como Paulo fala a Timóteo aqui. Ele conhece os seus, porque os seus se comportam como Jesus, procura viver como Jesus, procura se relacionar com Deus como Jesus se relacionou, procura se relacionar com o próximo como Jesus procurou se relacionar, procura se relacionar consigo mesmo como Jesus se relacionava consigo mesmo. Sabe como Jesus se relacionava consigo mesmo? Através de oração, através de jejum, através da obediência. Esse era o principal objetivo de Jesus: obedecer toda a vontade do Pai. E nós temos que seguir esse exemplo para que possamos dizer que somos selados em Cristo Jesus. Aqui mais embaixo, meus amigos, não sei se vocês conseguem ler, eu vou abaixar um pouquinho aqui. Cristo como pedra angular, bem aqui embaixo.
aqui onde eu estou pondo o dedo. Cristo como pedra angular. Aqui na Bíblia Thompson. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 42 diz assim: Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui Jesus citando uma passagem do profeta Isaías, para mostrar para aqueles incrédulos daqueles fariseus, que ele era essa pedra angular, na qual foi maravilhoso para quem a contemplou. Ele era a pedra fundamental. Na verdade, Jesus é a pedra fundamental. Só que os fariseus não compreendiam isso, por inveja, porque eles estavam olhando com os olhos carnais e não estavam entendendo o cumprimento da profecia bíblica através de Jesus Cristo. E muitos crentes hoje não entendem isso também. Não entendem a suficiência de Cristo, que Cristo é a pedra angular. E não podemos colocar nada no lugar de Cristo. Nem festas judaicas, nem guarda de sábado, nem qualquer outra coisa de algum costume pagão, ímpio, né? As pessoas têm que entender que Jesus é suficiente. E mais nada precisamos. Mas há uma dificuldade. As pessoas não entendem que, por exemplo, ela pode curar um enfermo, ou até mesmo pedir cura de uma doença, simplesmente através do nome de Jesus Cristo, simplesmente mencionando com fé o nome de Jesus Cristo. Ela precisa acrescentar algum ritual. Vai em algumas igrejas lá que passa óleo nela, ou então faz ela pagar um voto, né, fazer um voto. Acrescentam coisas para se obter bênçãos que já estão liberadas em Cristo. Jesus deixou claro: tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai vos será feito. Ponto. Mais nada é necessário. Mas as pessoas inventam coisas, lógico, com motivos escusos, talvez de obter vantagem em cima da ingenuidade daqueles que desconhecem o fundamento que é Cristo, a suficiência que é Cristo. Aí são levados por qualquer vento de doutrina, são enganados, sofrem prejuízos, porque não entendeu que Cristo é suficiente. Cristo é o fundamento. Mais abaixo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Discurso de Pedro, não é? Contra aqueles que mataram Jesus, que não entenderam o significado da vinda de Jesus, mas mataram Jesus. Jesus, que era a pedra fundamental. Os edificadores que deveriam, né, construir as suas vidas no fundamento que é Cristo, fizeram ao contrário. Preferiram tentar remover o fundamento e continuar vivendo debaixo do pecado. E muitos hoje fazem isso também. Ignoram Jesus, ignoram os ensinamentos de Jesus, ignoram que Jesus é o fundamento, que Cristo é suficiente, para permanecer nas suas vidas pecaminosas. Então esse é o momento que Deus nos manda despertar e colocar Jesus no seu devido lugar nas nossas vidas, como fundamento, para que através disso o Espírito Santo nos purifique completamente de todos os maus hábitos, maus desejos, maus costumes, de toda ignorância, de toda tolice, de toda mentira que assimilamos como verdade e olhemos somente para Cristo. Mas para isso, Cristo tem que ocupar o devido lugar no teu coração. Ele tem que ser o fundamento, a pedra angular, a suficiência na tua vida. Mais abaixo aqui, em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Acho que Paulo está sendo bem claro aqui, que os apóstolos, que os profetas tinham como fundamento e tem como fundamento Cristo. Quanto mais nós, que lemos os seus escritos no Novo Testamento,
que lemos os seus escritos no Velho Testamento, me refiro aos profetas, os apóstolos, que inspirados pelo Espírito Santo, escreveram os livros da Bíblia Sagrada. E eles mesmos dizem que se basearam em Cristo. Tanto os profetas no Velho Testamento, quanto os apóstolos no Novo Testamento. Cristo é o fundamento. Vocês não precisam de mais nada, entenda isso. As pessoas não entenderam isso ainda. E por isso, cai facilmente na ideia de discurso que eu já vi aqui no TikTok e até no YouTube, de pessoas que falam que você tem que guardar festas religiosas do povo da velha aliança para que Deus o abençoe. Isso é uma mentira deslavada. A Bíblia não ensina esse tipo de coisa. Mas as pessoas que não têm instrução bíblica, que não têm o seu particular com as Escrituras, que não lê a Bíblia, acredita nisso. E já por ter uma natureza supersticiosa, começa a querer praticar as festas judaicas, o jejum judaico, né? Aquele jejum que eles fazem uma vez por ano. Começa a querer guardar o sábado, né? Como os judeus guardavam. Começa a querer seguir o calendário judaico, como se fosse obrigatório para que Deus abençoasse. Ignora completamente o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ignora completamente que Jesus é o fundamento. Ou então, tem aqueles, né, que vêm com aquele papo, não, você tem que chamar Jesus de Yeshua, porque senão Deus não te abençoa. Sem fundamento nenhum. Sendo que o Velho Testamento está escrito em grego, o nome de Jesus está em grego. E os caras vêm com esse papinho. Aí as pessoas deixam de ser abençoadas porque, de fato, abandonam o fundamento que é Jesus. E seguem no caminho desses loucos, ficcionados pelas tradições judaicas que não tem validade nenhuma para Deus. Não tem mais função, não tem mais valor nenhum para Deus, porque já cumpriu o seu propósito. O fim da lei é Cristo. Cristo chegou, mudou o critério para se achegar a Deus. Mudou o meio de se obter as bênçãos de Deus. É só através de Jesus Cristo, crendo nele e seguindo-o nas suas pisadas, dando testemunho como cristão, como imitador de Cristo. E para finalizar, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pois na Escritura se diz: vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Se você crer somente em Jesus, você não será confundido por todas essas doutrinas e bobagens que são ensinadas por aí. Se você crer somente em Jesus, Deus vai te abençoar. Deus não quer que você faça outra coisa que não seja ser como Jesus, imitar Jesus, caminhar como Jesus, respirar Jesus, viver Jesus, conhecer Jesus, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E Deus já falava isso para o povo da velha aliança. Ele já falava que ia colocar esse novo fundamento, essa pedra angular, essa pedra de esquina, que para alguns até hoje é motivo de escândalo, de tropeço, porque não conhece, acaba tropeçando. Mas aqueles que amam Jesus e entendem o que ele fez, já estão satisfeitos com a suficiência que é Cristo nas suas vidas e procuram imitar Jesus em todos os momentos da sua vida, nas tomadas de decisões, no trato, no relacionamento com o próximo, no relacionamento com o próprio Deus e principalmente no relacionamento consigo mesmo, no entendimento de si mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Cristo é o único fundamento. Coloque isso na sua cabeça. Deus vai abençoar você somente através de Cristo. E não através de guarda de sábado. E não através de festas religiosas do Velho Testamento. E não através do calendário judaico. E não através de qualquer outra tradição de homens que vemos por aí. Que alguns chegam a dizer que para se obter bênçãos de Deus, tem que fazer voto, tem que pagar dízimo. Não, meus irmãos. Essas coisas você pode até fazer no que diz respeito à contribuição, mas faça voluntariamente. Porque as bênçãos já estão garantidas em Cristo. Você só precisa de Jesus para ser abençoado. Tanto com salvação, quanto com bênçãos temporais aqui nesta vida. Quanto mais a vida eterna, que já foi garantida através de Jesus Cristo. É isso que vocês têm que entender, meu irmão.
Não deixa o pessoal te enganar com esse papinho, não. Ó, você tem que crer em Jesus, mas você tem que se circuncidar. Ah, você tem que crer em Jesus, mas você tem que guardar o calendário judaico. Ah, você tem que crer em Jesus, mas você tem que guardar o sábado. Ah, você tem que crer em Jesus, mas você tem que acrescentar mais essa coisa. Ah, isso, aquilo, outro, sabe? Não caia nessa farsa. Isso é mentira do diabo para dificultar o seu relacionamento com Jesus. A sua fé em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O objetivo do diabo é esse. Distrair vocês com outras coisas que tiram o foco de Jesus, que façam vocês não olhar mais Jesus como o único fundamento, e usa pessoas, infelizes, que de fato não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, porque se tivesse tido um encontro verdadeiro com Cristo, jamais ficaria ensinando bobagens para vocês, afastando vocês do verdadeiro fundamento, que é Jesus e somente Jesus. Amém? Então, eu vou chegando aqui no final dessa live. Agradeço quem acompanhou. Que Deus abençoe vocês. Que Deus esclareça ainda mais o entendimento de vocês, para que vocês não sejam enganados pelas mentiras de algumas pessoas com espírito judaizante, espírito judaizante, querendo fazer vocês voltarem aos velhos rudimentos, que não vai salvar vocês e que nem vai atrair as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. O único que atrai bênçãos de Deus sobre vocês é Jesus Cristo, o único fundamento. Não coloque outro fundamento no teu coração que não seja Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Amém.